Agora sim. Boa noite a todos, que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo ao Mestre por esta oportunidade de estarmos reunidos, pedindo a Ele que adentre em nossos lares e que suas luzes percorram todos os ambientes, iluminando, higienizando, harmonizando, e que nossas mentes e corações estejam agora voltados a Jesus. Que possamos sentir essa paz e serenidade e vamos envolvendo a Mônica para que ela possa apresentar para nós a pesquisa que ela fez nessa semana sobre os ensinos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, para que tenhamos um ano de muita sabedoria. Um dos grandes momentos de Jesus aqui na Terra aconteceu quando ele proferiu o Sermão da Montanha. E ao final, das bem-aventuranças, Jesus ele faz o encerramento com vários alertas. E o que nós podemos tirar, do início desse encerramento foi que Jesus disse assim: nem Senhor, Senhor, nem todos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nós vamos encontrar, em Mateus, que tem todo ali as bem-aventuranças. Então, veja, Jesus foi bem claro, não é? Não é o falar, mas é o agir de acordo com a vontade de Deus que vai tornar cada um de nós apto a conquistar o reino dos céus. E Jesus sempre disse que o reino dos céus não é aqui na terra, mas é esse reino de amor, é o reino onde todos nós seremos felizes porque agiremos de acordo com os ensinamentos do Pai. Então, fazer a vontade do Pai é fazer aquilo que está nas leis divinas, é fazer aquilo que Jesus nos trouxe e nos recomendou. Então, entrar no reino dos céus. Então, Jesus disse, quem só fica Senhor, Senhor, não vai conseguir fazer isso. Então, não vai entrar no reino dos céus aqueles que as palavras não condizem com os atos. Porque não basta acharmos o evangelho lindo, acharmos as passagens de Jesus maravilhosas, mas não obedecer. A admiração vai ser em vão. Porque é inútil cada um de nós se declarar cristão se nós agirmos em oposição ao que Jesus ensinou. Então, se nós dizemos acreditar uma coisa, mas depois nós agimos contrariamente a tudo aquilo que Jesus disse, está só da boca para fora. Vai ser inútil nós nos declararmos espíritas, no nosso caso aqui, e nós continuarmos exatamente da mesma maneira que nós éramos antes de conhecer o Espiritismo. Porque o ensinamento de Jesus vem para nos despertar, para nos dar uma rota. E se nós estamos aqui para crescer, para aprender, para corrigir, e nós temos os ensinamentos de Jesus nos mostrando como fazer e não fazemos nada, significa que nós não saímos do lugar. Então, quando Jesus diz, não basta dizer Senhor, Senhor, nós podemos também pensar que é um alerta de que a fé não é o bastante. Ela não é o suficiente para cada um de nós conquistar essa iluminação espiritual. Que é alcançar o reino dos céus, é conquistar essa iluminação espiritual para a vida eterna, que Jesus disse. Então, mais uma vez, não é uma questão só de admirar, de achar, mas de viver, de confiar e de aceitar.
Então, nós podemos pensar, puxa, mas eu procuro viver mesmo, eu procuro ser coerente, eu procuro fazer o bem, mas é interessante que parece ser tão claro, mas ao mesmo tempo nós temos dificuldade em vivenciarmos totalmente esses ensinamentos, e é por isso que nós estamos crescendo a cada existência a um passo, e aí vamos aumentando, aumentando, e conquistando essa sabedoria, né, que nós precisamos. Então, veja, muitos podem falar que fazem tudo isso, mas quando se vem diante de uma situação difícil, qual é a atitude? Confie em Jesus, confie em Deus e ora a Deus. Roga a Deus, implora a Deus o quê? Para que os seus problemas acabem. Então, esperando algo de Deus e não uma atitude de si mesmo. Muitos não querem fazer nada para melhorar, mas querem que Deus faça por ele. Quantos, né, nós já ouvimos, ou às vezes até passamos por essa situação de rogar a Jesus, né, força, porque nós estamos cansados das lutas, das situações difíceis, e muitas vezes nem tão grandes assim, pequenas, mas estamos cegos e não conseguimos enxergar que do nosso lado, nosso vizinho pode estar passando por uma situação tão pesada, por um fardo que Jesus disse tão pesado, e estão ali, não é? E nós incapazes de oferecer uma migalhinha de cooperação, de ajuda. Então é olhar não só para nós, mas olhar ao nosso redor, né? E aí Jesus nos lembra que quando, né, nós fizermos a um dos pequeninos, nós estaremos fazendo ao próprio Jesus. Continua, né, no Evangelho de Mateus, ele falando isso, porque Jesus espera que cada um de nós se empenhe na construção do bem de todos. Porque o que acontece quando nós ajudamos o outro, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós estamos acendendo a nossa própria luz. Então, Deus é tão maravilhoso que quando faz com que cada um de nós olhe para o lado e seja útil, e faça o bem, faça alguém feliz, nós somos os primeiros beneficiários. E tem uma lenda que é muito significativa, que a primeira vez que eu ouvi, eu achei uma coisa tão tocante, que eu ouvi do Divaldo, que fala que, na verdade, todos nós conhecemos a história dos 3 reis magos, e agora, né, que passamos há tão pouquinho tempo pelo Natal, nós ouvimos, né, que os 3 reis magos, aqueles sábios do Oriente, que, na verdade, eram estudiosos das profecias, Gaspar, Baltazar e Melquior, eles viajaram, não é, ali para Belém, seguindo aquela estrela, para adorar Jesus e lhe ofertar as dádivas do ouro, incenso e mirra. Mas existe uma lenda que é a história de um 4º rei mago, que também viu a estrela e resolveu segui-la, porque o desejo dele era de adorar aquele rei menino e oferecer também as suas prendas. Então, o sentido Artaban era esse rapaz, um homem, né? Ele era filho do rei da Pérsia. Ele era médico e também amante da astrologia. E ele vivia contemplando o céu, as estrelas, e ele acreditava que as estrelas eram capazes de apontar o destino, e que para ouvi-las bastava entrar em conexão com o alto e em silêncio. E como ele estudava as estrelas, certa noite ele percebeu uma conjunção dos astros. E essa conjunção, diferente do que ele já tinha visto, um brilho intenso, ele ouviu das estrelas que era o início de uma nova era. E aquele brilho representava a vinda de alguém muito especial. E ele então foi procurar outros amigos
que também eram considerados magos, porque eram estudiosos, para confirmar essa informação. Veja, ele e seus amigos eram seguidores de Zoroastro. Então, por isso, eles aprenderam que os homens um dia veriam nos céus, num tempo determinado pelo Eterno, um sinal, né? O céu indicaria, então, a vinda de um grande profeta. E esse grande profeta daria aos homens a vida eterna, uma vida moral, uma vida incorruptível, e os mortos viveriam outra vez. E esse rei, ele viria entre os judeus. É o Messias dos judeus. Bem, então, conversando, eles tinham certeza absoluta de que era essa mensagem especial. Então, o Artaban falou com o pai dele que ele recebeu aquela informação das estrelas e que aquela estrela, na verdade, era tão brilhante que mais parecia um cometa. E que aquele cometa indicaria o local onde nasceria aquele enviado. O rei ficou meio assim na dúvida, mas ele também acreditava na vinda do ungido e aguardava no seu coração isso tudo. Então disse ao filho que fosse e que quando encontrasse esse rei, que informasse esse rei que ele, o rei da Pérsia, também o amava. Então, o Artaban pegou 3 pedras preciosas e iria oferecer essas pedras a esse novo rei. Levou um diamante, um rubi e uma pérola. E foi acompanhado de seu escravo, do seu servo. E ele combinou que ele não faria essa viagem sozinho ali com o servo, mas que ele iria encontrar com esses 3 amigos dele, que eram o Baltazar, o Gaspar e o Melquior, que eram das 3 localidades, né, de Babilônia, do Egito e da Síria. E eles marcaram o ponto de encontro na Judéia, onde aquela estrela parecia estar. E foi lá, seguiu viagem, mas acontece que ele acabou tendo uns contratempos e não encontrou com seus amigos. Mas seguindo viagem, ele encontrou uma cidadezinha na Judéia muito estranha, porque quando ele entrou naquela pequena aldeia, na verdade, ele ouvia o choro, lamento, crianças chorando, pessoas ensanguentadas e, assim, cadáveres, né, de homens na rua e de crianças, de bebês e de crianças nas ruas. E ele ficou tão chocado com aquela visão, e ele escutando o choro, entra numa daquelas casas e uma mãe em desespero pede socorro. E conta que Herodes havia mandado matar todos os filhos homens com menos de 2 anos de idade, com medo de que o rei que teria nascido iria destroná-lo. E aquele príncipe, aquele mago, ele ficou tão tocado pelo sofrimento daquelas mães, e que também por conta, não é, dos seus estudos de medicina, ele resolveu ficar para auxiliar aquelas mães infelizes e cuidar daquelas crianças e pessoas feridas. E ficou ali por alguns dias e soube que o esperado Messias havia partido para o Egito, em fuga da perseguição de Herodes. E antes de retomar a sua viagem, que agora ele iria para o Egito, ele, condoído da situação tão precária daquela cidade, arrasada, em luto, ele deixou um diamante para que eles pudessem ali reconstruir as suas vidas. E assim, Artaban e Orontes iniciaram a marcha em direção ao Egito, tentando também se encontrar com os outros magos. E passaram por várias cidades famosas,
E ele sempre perguntava pelo rei que estava apontado por aquelas estrelas. Artaban desejava encontrar aquele rei. E depois de 5 anos percorrendo todo o Egito, onde ele até foi se encontrar com Faraó, ele resolveu retornar para as terras hebraicas. Só que na viagem de volta, ele foi assaltado por um bando que diziam que eram realmente salteadores, bandidos, ladrões. E ali, pegando tudo aquilo que ele tinha, encontraram o rubi e a pérola. E quando eles encontraram o rubi e a pérola, ele implorou que eles levassem tudo que ele tinha, mas que deixassem aquelas 2 pedras preciosas, porque aquilo era um presente para o rei que estava chegando. Eles não tinham ouvido falar daquele rei, mas aqueles assaltantes foram impiedosos e ainda os levaram prisioneiros. Chegando lá, no esconderijo daquele bando, o Artaban identificou que, na verdade, aquela comunidade de bandidos era uma comunidade de sofredores, porque eram leprosos. E roubavam para poder se manter. E a líder deles era uma mulher chamada Ruth, que, para libertá-lo e poupar a sua vida, fez um trato, porque perguntou de onde ele vinha, claro, pelas vestes dele, mostrava que ele era da Pérsia. Então pediu para que ele utilizasse os conhecimentos dele em medicina e curasse a vida de algumas crianças ali, que não eram leprosas, mas estavam com seus pais e estavam muito doentes. Então o que o Artaban fez? Ele mandou seu escravo Orontes buscar as ervas e as poções que carregavam, mais outras que poderia achar ali na região, e começou a cuidar daquelas crianças. E cuidar também das lesões daquele grupo que estava lá. E o tempo foi passando, e Artaban foi se apiedando daquela gente e resolveu ensinar os leprosos. Falava dos leprosos, da crença dele, da vinda de um homem especial que viria mudar a vida das pessoas. Ensinou aquelas pessoas a orar, a pedir ajuda e, principalmente, a cultivar. Aquele tipo de solo árido, ele conhecia técnicas e conseguiu plantar um pomar ali naquela região onde ele encontrou um oásis. E o tempo foi passando e ele aprendeu a amar aquelas pessoas e se fazer amado. E continuava assim, consultando os astros, que apontavam agora, as estrelas falavam para ele, ore em Emaús, ore em Cafarnaum. E ele, ansioso por sair dali e se dirigir novamente ali à Judéia, ele chegou o dia em que, tão gratos e as coisas foram caminhando de melhor maneira, que Ruth o libertou. Mas antes de seguir o seu rumo, ele não podia deixar aquela comunidade de leprosos que estava se transformando, apesar de ainda ter muitos ainda que difíceis e queriam ainda arrombar, deixou a eles o rubi, estimulando aquela comunidade a se levantar, a confiar e não a roubar mais. E ele continuou sua jornada. E muitos anos se passaram. O escravo Orontes não queria mais seguir viagem, queria levar seu amo de volta à Pérsia. E Artaban, então, resolve libertar aquele escravo. Surpreso, um escravo perguntou, mas como que ele poderia usar a liberdade se ele já estava velho, cansado, não podia mais trabalhar? E para onde ele ia? Estava tão longe da Pérsia. Como que ele ia conseguir chegar lá de novo? E liberto, olhou para o seu príncipe, que resolveu permanecer com ele. E então viajaram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles ficaram sabendo que Herodes tinha morrido fazia já 20 anos. E Artaban se perguntou, quantos anos será que já teria o seu rei?
Fazia 28 anos que ele tinha saído da sua cidade para entregar as suas oferendas àquele rei. E não tinha encontrado. E ali em Jerusalém, ele começou a ouvir falar de história de um homem que era seguido pelos pobres, que andava com as prostitutas, com os leprosos, que curava, que dizia que todos eram irmãos. E ele foi ouvindo daqui, ouvindo de lá. E pensando, poxa, eu tenho certeza absoluta de que esse é o rei que eu tanto preciso. Na verdade, quando ele fez as contas dos astros, ele viu que eram 30 anos que ele estava em busca daquele homem, daquele rei. E foi atrás de mais informações. E ficou sabendo que, na verdade, aquele homem estava nas paragens de Cafarnaum. Então resolveu para lá. Mas quando chegou em Cafarnaum, Jesus já tinha partido. Ah, Jesus foi agora para dar uma nuta. Não, Jesus agora está em Magdala. Ah, Jesus desceu e foi ali para outra cidade. E todo lugar que ele ia, ele desencontrava daquele homem. E continuava seguindo assim as indicações. E olhava sempre para a única pedra que tinha restado, que era uma pérola. Aquela pérola ele iria colocar na coroa daquele rei. E assim se passaram mais 2 anos. Quase 3 anos de quando ele tinha chegado em Jerusalém, ele resolve voltar para a cidade. E chega numa época de festa, porque Jerusalém se preparava para a Páscoa. Mas ele sentia no ar uma agitação fora do comum. E ali, ele vendo um grupo de pessoas, indaga por alguns que viam que ele era persa também, e pergunta por que aquele povo estava agitado de uma maneira diferente. E aí os amigos conterrâneos disseram, ora, você não sabe? Está todo mundo indo lá para o Gólgota. O Gólgota? O Monte da Caveira? Sim, 2 ladrões vão ser crucificados, mas entre eles um homem chamado Jesus de Nazaré, que dizem que fez coisas maravilhosas entre o povo. Falam que os sacerdotes exigiram a sua morte. Na verdade, nós soubemos que o único crime desse condenado foi amar. Mas Herodes, também sem fazer nada, e os sacerdotes instigando Pilatos acabou condenando Jesus porque os sacerdotes disseram que ele era o rei dos judeus. E ele, ao ouvir aquela história toda, pensou, este homem é o meu rei. Que caminhos estranhos o Eterno traça para cada um de nós. Eu já sei o que eu vou fazer com esta pérola que eu tenho. Eu vou oferecer essa pérola para libertar o meu rei e livrá-lo da morte. E assim começou a seguir a multidão. E quando estava acompanhando aquela turba toda ensandecida, um grupo de soldados apareceu arrastando uma jovem com vestes rasgadas e o rosto cheio de terror. E ao vê-lo, a jovem, reconhecendo se tratar de um persa pelas suas vestes,
começou a gritar e conseguiu se libertar daqueles guardas e se joga aos pés de Artaban e diz: tenha piedade, me salva. Eu também sou persa, meu pai era mercador da Pérsia, mas ele faleceu e agora eles vão me vender como escrava para pagar os seus débitos. Me ajude, me ajude. E Artaban tremeu diante daquela cena. 2 vezes as dádivas consagradas ao seu rei foram dadas para a humanidade. E agora? Ele queria salvar a vida do seu rei. Mas como ele deixar aquela jovem ali, indefesa, ser escravizada, ou que coisas piores que seriam feitas com aqueles soldados? E o seu coração ficou apertado e ele tinha certeza de que salvar aquela jovem seria um gesto de amor. E o amor não é a luz da alma? Então, sem pensar 2 vezes, ele tirou aquela pérola e deu para aqueles soldados, para que entregassem aos cobradores daquele homem. E, na verdade, quando ele entregou aquela pérola nunca pareceu ter tanto brilho quanto naquela hora. E aí aqueles soldados olham e falam: acompanharemos essa moça até o seu devedor. E ele diz: vai, que este pagamento é o último tesouro que eu guardei para o rei. E correu para o Monte Calvário para poder ver aquele rei. Mas quando ele chegou, já era tarde. O seu rei estava ali, ferido, agredido, humilhado, coroado de espinhos. Aquela turba atormentada, aquele homem que ali, ele chegou a tempo de ouvir uma voz fraca dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E após aquele rei dar o seu último suspiro, o tempo se tornou fúria, o céu escureceu. E aquela cena, vendo aquele homem que ele já amava há mais de 30 anos, a dor que ele sentiu foi tamanha que, tomado de desespero, ensandecido por ele não ter conseguido chegar a tempo, ele começou a rasgar as suas vestes. E em prantos, olhando para Jesus na cruz, com a cabeça pendida, morta, ele, com aquele coração apertado, ao olhar ao corpo de Jesus, ele pareceu sentir ouvir na acústica do seu coração aquele homem dizendo a ele: eu sei que você demorou para chegar, mas eu também sei que você teve razões para se atrasar. Não se desespere, porque quando você limpou os leprosos, foi a mim que você limpou e curou. Quando você chegou tarde, a gema mais preciosa está no seu coração. Quando você acalentou aquelas mães sofridas, foi a mim que você consolou. Quando você deu a sua última gema para salvar a vida daquela jovem, foi a minha vida que você salvou. Foi a sua vida que você salvou também. Agora, Artaban, vem comigo, porque você realmente viveu aquilo que eu ensinei. Artaban fechou os olhos
E como seu coração estava tão apertado, teve um ataque do coração, fechou os olhos, mas renasceu para a vida. E a lenda diz que ali, aos pés da cruz, foi encontrado mais um cadáver, que um outro velho, chamado Orontes, velava e chorava silenciosamente. Essa lição da vivência dos ensinamentos, das leis divinas, dessas leis que Jesus nos trouxe. É um acalento para nós e uma orientação. Então eu finalizo essa nossa reflexão lembrando Emmanuel, que uma das suas lições diz que a redenção de cada um de nós não está situada nos nossos lábios, mas, acima de tudo, no nosso coração e nos nossos braços. Que nós devemos nos mobilizar em serviço do bem do próximo. Porque fazendo isso, nós estamos contribuindo com a nossa própria felicidade. E Artaban teve a sua redenção, teve a sua vida dedicada, né, a buscar esse rei, e na verdade ele não ficou de braços cruzados, não deixou só os lábios falarem. Então que cada um de nós, quando iniciamos um ano com tanta esperança, com tanta vontade de fazer novamente, de refazer, de fazer aquilo que nós não conseguimos anteriormente, que nós possamos ter a meta de fazer da nossa vida uma ação permanente no bem. Lembrando que Jesus disse que a cada um de nós será dado segundo as nossas próprias obras. Jesus oferece para todos os recursos para nós cultivarmos a nossa felicidade. E que entrará nos reinos dos céus aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, que nós tenhamos o discernimento, a coragem de olharmos para nós e perceber e realmente enxergarmos se estamos fazendo a vontade do Pai, se estamos sendo fiéis a Jesus, aquilo que acreditamos. Muita paz, muita luz e um feliz 2023 para todos nós. Que assim seja. A Mônica citou Zaratustra. Algumas pessoas não conhecem, né? Zoroastro ou Zaratustra é uma pessoa. Chico Xavier disse que é um dos auxiliares diretos de Jesus, junto com Siddhartha Gautama, o Buda, Sócrates, mas disse que tem outros. Então veio muito antes de Cristo, mas trouxe uma preciosa lição e formou para aqueles que quiseram, possivelmente capelinos, aproveitaram aquelas lições. Mas essa lição de hoje é muito uma coisa que Edgar Armand, o fundador da Escola de Aprendizes do Evangelho, em 1950, ficou 10 anos junto com Razin no plano espiritual, preparando. E Edgar Armand falava exatamente o ponto central dessa reflexão, a vivência. Não adianta eu saber o capítulo, o versículo, o salmo, o que for. O que adianta é o que eu fiz, o que eu vivi, o que eu plantei. E essa lição é bem isso. E como o ano começa, vamos reparar, né?
no nosso jardim, na nossa horta, sei lá o que, cada um faça a sua analogia. O que eu estou preparando a terra e para o que eu estou preparando a terra desse ano, 2023. Construir mais paz e serenidade, manter as desavenças. O que eu estou fazendo? Uma boa lição, uma boa reflexão a todos. Vamos agradecendo a Jesus por esta oportunidade e que possamos nos enriquecer com essas lições e, sobretudo, vivê-las, praticá-las no nosso dia a dia, em nossos lares, locais de trabalho, entre amigos, que possamos verdadeiramente agir como Cristo ensinou. E começamos juntando o que temos de melhor em nós, e em formas de vibrações, vamos envolvendo o planeta Terra em luzes de paz, de harmonia, de respeito, de união entre todos os povos, crenças, filosofias e religiões. Que possamos todos focar no amor, na paz, na compreensão e no perdão. Vibramos por todos aqueles que governam nos diferentes cantos desse planeta, para que sejam despertados nas suas consciências, nos seus corações, nas suas palavras e ações, para a construção da prosperidade para todos, da igualdade, da irmandade entre todos, porque afinal, todo ser humano foi criado pelo mesmo Deus. Vamos vibrando pela expansão do Evangelho de Jesus. As pessoas estão tão necessitadas e tão distantes ao mesmo tempo dessas preciosas lições, que o que pudermos fazer pela divulgação do Evangelho, estaremos ajudando o Cristo. Não importa como, dando um Evangelho, multiplicando palestras, falando de versículos, para abrir mentes e corações, porque cada um de nós, em todo o planeta, mesmo mais distante, um dia se voltará para Jesus. Porque Jesus disse isso. E aprendemos com a doutrina espírita que a cada um de nós tem o seu tempo de aproximar de Jesus, de compreender Jesus e de viver Jesus. Que sejamos a boa semente, que possamos ser o farol que ilumina dentro dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, por onde andarmos, o farol do cristão, do verdadeiro cristão. E que assim possamos permanecer todos os dias desse novo ano que se iniciou. E que possamos contagiar outras pessoas nesses mesmos propósitos. E assim Jesus e a todos os mentores aqui presentes, nós agradecemos e pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro com o Evangelho nesta noite. Te pedindo, Jesus, para que possamos permanecer com a tua paz até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.